segundo Crônicas capítulo 35. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, imolou-se o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo o Israel e que estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, edificou. Não tereis mais esta carga sobre os vossos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme o preceito de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. E estai no lugar santo segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família levítica. Também imolai a Páscoa e santificai-vos e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. Ora, Josias deu aos filhos do povo, a todos os que ali estavam, cordeiros e cabritos do rebanho, em número de 30.000, todos para os sacrifícios da Páscoa, e 3.000 novilhos, isto era da fazenda do rei. Também os seus príncipes fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes, aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 novilhos. Também Conanias e Semaías e Netanel, seus irmãos, como também Assabias, Jeiel e Josadabe, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 novilhos. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas pelas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então imolaram a Páscoa e os sacerdotes aspargiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas, e estes esfolavam as reses, e puseram à parte os holocaustos para os distribuírem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, a fim de que os oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os novilhos. Assaram a Páscoa ao fogo, segundo a ordenança e as ofertas sagradas, cozeram em panelas, em caldeirões, em tachos, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite em oferecer os holocaustos e a gordura, pelo que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, vidente do rei. Como também os porteiros estavam a cada porta. Não precisavam se desviar do seu serviço, porquanto os seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e para oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel que ali estavam celebraram a Páscoa naquela ocasião, e durante 7 dias a festa dos pães ázimos. Nunca se celebrara em Israel uma Páscoa semelhante a esta, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrara tal Páscoa como a que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel que ali estavam, e os habitantes de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Neco, porém, mandou-lhe mensageiro, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa a qual faço guerra. E Deus mandou que me apressasse. Deixa de te opores a Deus, que está comigo, para que ele não te destrua. Todavia, Josias não quis virar dele o rosto, mas disfarçou-se para pelejar contra ele, e não querendo ouvir as palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui,
porque estou gravemente ferido. E seus servos o removeram do carro e, pondo-o no seu segundo carro, o trouxeram a Jerusalém. E ele morreu e foi sepultado no sepulcro de seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Também Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras têm falado de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, e as estabeleceram por costume em Israel. Eis que estão escritas nas lamentações. Ora, o restante dos atos de Josias e as suas boas obras, em conformidade com o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, desde os primeiros até os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá.